E aí, gente, tranquilo? Vamos voltar aí com a nossa parte 3 de matrizes. Agora a gente vai falar de igualdade e começar operações. Tranquilo? Quando a gente fala em igualdade entre matrizes, aí eu já vou mostrar em exemplos. Perfeito? Então, se eu digo que uma matriz é igual a outra, é porque os elementos de cada posição são iguais em uma e em outra. Por exemplo, como assim? A1 daqui é igual, sei lá, se eu chamo essa matriz aqui de A, essa matriz aqui de B, né? Esse aqui vai ser o B11. Então, A1 tem que ser igual ao B11. Por quê? Estão na mesma posição. Então, eles serão iguais, ou seja, x vai ser igual a 3, certo? E y tem que ser igual a 4, está na mesma posição do 4. O z está na mesma posição do 5, então z é igual a 5. E o w vai ser igual a 6. Certinho? Então, assim que a gente faz a igualdade. Aí você para e pensa, pô, Sérgio, então eu só posso igualar matrizes que têm as mesmas linhas e as mesmas colunas. Exatamente. Eu só posso igualar matrizes que possuem mesma linha e mesma coluna. Igual número de linhas e igual número de colunas, certo? Então, por exemplo, essa matriz aqui eu posso igualar, porque essa matriz aqui possui 2 linhas, 3 colunas. Essa daqui também eu posso. 2 linhas e 3 colunas. Quando as linhas e as colunas são iguais, eu posso igualar. Certo? Então aqui, ó, como é que vai ficar? 1, x tem que ser igual a 5. Certo? Aí muda a letrinha aqui, botei x, né? Bota, sei lá, k. Aí vai ser como? X vai ter que ser igual a 5. Certo? Tá na mesma posição do 5. K mais 1 tá na mesma posição do 3. Então, k mais 1 tem que ser igual a 3. Passou 1 para o outro lado, tu vai chegar aqui k igual a 2. Perfeito? E o y está na mesma posição do meio. Logo, o y igual a 1 sobre 2. Tranquilão? Então, igualdade é isso. Nada mais, nada menos do que isso aí. Agora, vamos entrar na parte de operações. A primeira operação que a gente vai fazer é a adição. Quando eu falo em adição, automaticamente também estou falando da subtração. Perfeito? Quando eu quero somar duas matrizes, e observação, só dá para somar ou subtrair matrizes que possuem iguais números de linhas e iguais números de colunas. Perfeito? Então, vamos somar essas matrizes aqui, ó. Daí a gente soma os membros da mesma posição. Perfeito? Então, ó, quando eu somo essa matriz com essa, eu vou achar outra matriz, que vai ser a soma dos elementos da mesma posição. Então, ó, 2 mais 1 vai dar... O 2 está na mesma posição do 1, quando eu somo dá 3. O 4 está na mesma posição do 6, quando eu somo 4 mais 6, 10. O 3 está na mesma posição do 0, quando eu somo 3 mais 0, 3. O 5 na mesma posição do 8, quando eu somo 5 mais 8 dá 13. Então, essa é a matriz resultante da soma. Tranquilo? E se eu quiser fazer a subtração, né, a diferença, eu mudo o sinal de todo mundo aqui dentro, certo? E depois eu somo as duas. Perfeito? Quando a gente vai ver, quando eu multiplico um número por uma matriz. Tranquilo? Então, segura aí rapidinho. Quando eu multiplico um número por uma matriz, né, que é a multiplicação de um escalar, que a gente diz, né, de uma constante. Então, como é que fica? Por exemplo, eu quero multiplicar multiplicando uma matriz por uma, sei lá, por uma constante. Aí quando eu digo constante, número, né? Por uma constante k, certo? Então, se eu multiplico o número por uma constante qualquer, né? Precisa ser k, não necessariamente. Exemplo. 3 que multiplica a matriz 2, 1, 3.
3, 4, certo? Quando eu tenho uma constante que multiplica uma matriz, eu multiplico a minha matriz por os elementos da minha matriz pela constante. Então vai ficar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, tipo um chuveirinho, é isso. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, isso aí é minha cachorra querendo participar aí no fundo, fica tranquilo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então 3 vezes essa matriz dá isso aqui, ó, dá essa matriz aqui, ó, 6, 3, 9 e 12. A gente multiplica todos os elementos da matriz pela constante. Perfeito? Então, é isso aí que a gente faz quando a gente multiplica uma constante. Então, se você quer subtrair duas matrizes, aquelas matrizes ali, por exemplo, você vai subtrair 2, 4, 3, 5, menos 1, 6, 0, 8. Aí o que tu vai fazer? Tu muda o sinal de todo mundo que está aqui menos, ou seja, multiplica por menos 1 e soma. Vai ficar 2, 4, 3, 5, mais menos 1, menos 6, 0, menos 8. Aí quando tu soma, fica o quê? 2 menos 1, 4 menos 6, menos 2, 3 mais 0, 3, 5 menos 8, menos 3. Show, galera? Então, essa é a nossa partezinha aí, perfeito? Na próxima parte, eu já entro falando de multiplicação de matrizes, que é onde o couro come. Tranquilo para a gente ver matriz inversa, matriz simétrica, antissimétrica, matriz transposta, matriz triangular, e a gente fecha aí o nosso assunto de matrizes para na próxima semana entrarmos em determinantes. Tranquilo, gente? Beijo no coração, fiquem com Deus.